Fundo azul, logo da SEAD à esquerda e do GPTEC à direita. Em letras brancas, personalizando jogos no 2Vox, Forcavox, Contavox e Catapalavras. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Bianca e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer personalização de jogos no 2Vox. A gente tem uma série de jogos no 2Vox que podem ser modificados para se adequar às nossas necessidades. E nesse vídeo a gente vai falar do jogo da forca, do jogo da tabuada e do jogo de catapalavras. A primeira coisa importante é a gente saber que esses arquivos que a gente personaliza, eles só funcionam na máquina onde eles estão. Porque o 2Vox ele é um programa que funciona offline, ele não está conectado à internet 100% do tempo. Então, se eu personalizo um jogo na minha máquina, esse jogo só vai estar personalizado na minha máquina. Se eu quiser que ele funcione em outras, a gente tem que copiar o arquivo personalizado para as outras máquinas também. Uma segunda coisa que a gente precisa observar é que os arquivos dos jogos, eles possuem extensões específicas para funcionar no 2Vox. Então, apesar deles serem arquivos de texto, eles não têm a extensão TXT. O arquivo da forca e o arquivo do catapalavras, eles têm a extensão PAL. E o arquivo da tabuada tem a extensão CNF. Então, quando a gente fizer a modificação, a gente não pode fazer a modificação da extensão, a gente vai fazer a modificação só do conteúdo do arquivo. Mas vocês vão ver direitinho como é que a gente vai fazer isso. E a última coisa, mas que também é muito importante, é que a gente deve ter sempre um backup dos arquivos originais que a gente vai estar modificando, porque se der qualquer problema, a gente volta com o arquivo original e o programa volta a funcionar normalmente, sem ter nenhuma alteração. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer essas alterações usando o sistema Windows mesmo, a gente não vai usar o 2Vox. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer um backup dos nossos arquivos originais. Então, eu vou abrir aqui o meu explorador de arquivos, tá? Vou em este computador, o meu computador, Sistema, e vou acessar a pasta Winvox, que é aquela que carrega os arquivos do 2Vox. Nessa pasta Winvox, eu vou criar uma nova pasta. Eu estou aqui usando o botão direito do meu mouse. Vou em Novo, Pasta, e vou dar o nome dessa pasta de Originais. E nessa pasta, eu vou fazer uma cópia de segurança de todos os arquivos que eu vou personalizar. Então, a gente vai começar com o arquivo da forca. O arquivo da forca se chama Forcavox e tem a extensão PAL. Então, eu vou procurar aqui, dentre os arquivos que estão dentro da pasta Winvox, o arquivo da forca. E aí, vejam que a gente tem dois arquivos chamados Forcavox. Eu tenho o Forcavox, que é um aplicativo, e tem o Forcavox, que é o arquivo PAL. Esse é o arquivo que a gente vai modificar para personalizar o jogo da forca. Então, eu vou aqui com Ctrl+C, copiar esse arquivo e vou colocar ele lá na pasta Originais que eu acabei de criar. Então, abri a pasta Originais, Ctrl+V para colar esse arquivo aqui e vou voltar para a pasta Winvox. Vou voltar para o arquivo forcavox.pal e vou dar um duplo clique para abrir esse arquivo. Como eu já abri esse arquivo antes, ele vai abrir direto no arquivo do bloco de notas. Se o seu computador perguntar para você em qual programa você quer abrir esse arquivo, você vai escolher o bloco de notas também e vai abrir o arquivo do mesmo jeito que está aberto aqui para mim. Eu vou minimizar o explorador para a gente ver melhor o arquivo do Forcavox. Bom, eu tenho aqui então o arquivo que os programas Forcavox e Forquinha vão usar para selecionar uma palavra. Então, todas as palavras que são apresentadas nesses programas, elas são selecionadas dentre essas palavras que estão aqui nesse arquivo. Elas são muitas e elas são aleatórias. Então, eu posso fazer, por exemplo, se eu estiver trabalhando em ciências, os animais mamíferos, eu posso criar um arquivo que só tenha animais mamíferos para serem apresentados lá no jogo da forca. E aí, como é que eu vou criar esse arquivo, então? Eu vou selecionar todas as palavras que estão aqui para apagar. Eu vou dar Ctrl+A, que seleciona todas as palavras, e Delete, para apagar todas as palavras. E vou criar um novo arquivo só com as palavras que eu quero. Então, aqui no caso, eu vou trabalhar só com animais mamíferos. Vou colocar cachorro. E aí, vejam, não estou dando espaço depois de escrever a palavra e vou dar um Enter para ir para a próxima linha.
Gato, sem dar espaço e enter para a próxima linha. Baleia, sem espaço, enter para a próxima linha. Canguru. Pronto, encerrei aqui. Botei 4, vocês podem botar quantas palavras vocês quiserem. Lembrando sempre que tem que ser uma palavra por linha, não pode dar espaço depois da palavra, não pode ter linhas em branco. Então, depois que eu escrevi a última palavra, eu não vou dar enter para uma próxima linha. O meu cursor vai ficar ali no final da última palavra. E uma outra coisa importante é que a gente não pode usar letras acentuadas, não pode usar o C cedilha e também não pode usar palavras compostas. Por exemplo, se eu tiver tamanduá bandeira e eu colocar tamanduá espaço bandeira, não vai dar certo porque eu vou ter um espaço entre as palavras e aí o programa não vai compreender isso e vai dar erro e não vai funcionar. Eu também não posso colocar tamanduá hífen bandeira, porque ele não entende o hífen como uma letra, também vai dar erro. Então, a gente tem essa limitação no jogo da forca, né? Não dá para a gente usar a palavra acentuada, não dá para a gente usar o C cedilha e nem dá para usar hífen. Na verdade, a gente pode usar palavras acentuadas, mas a gente não pode usar o acento aqui. Então, por exemplo, se eu quisesse usar, né, tamanduá aqui na minha lista, eu teria que usar o último A sem acento. Então, aí é uma opção que vocês vão fazer na hora de montar o arquivo. Então, finalizadas todas as palavras, eu vou aqui na opção Arquivo e Salvar. Então, lembra que a gente está trabalhando com a modificação do arquivo original do programa. A gente tem uma cópia de segurança lá, que a gente fez essa cópia, então fiz uma cópia desse arquivo lá no original, que eu posso resgatar a qualquer momento, mas a gente vai usar a opção salvar, por quê? Porque se a gente usar a opção salvar como, ele vai transformar isso aqui num arquivo de extensão TXT e o programa não vai mais saber localizar o arquivo necessário. Então, a gente vai usar só a opção salvar, é isso, tá pronto. Então, eu vou abrir agora o jogo da forca para vocês, para a gente comprovar que o arquivo está funcionando e que ele vai escolher uma dessas palavras que eu coloquei aí no arquivo novo. DOSVox, o que você deseja? O J de jogos. J. Qual a letra do E jogo? F de forca. F. Jogo da Forca Vox. Que letra? Então, ele escolheu logo uma palavra bem fácil que só tem 4 letras. Eu imagino que eu já sei qual é, mas vou dar aqui o meu primeiro palpite. A. Que letra? O. A. O. Que letra? G. A. O. Que letra? T. A. T. O. Parabéns! A palavra era essa mesmo. A palavra era... Gato. Quer jogar de novo? Sim ou não? Então, não vou jogar de novo. Então, a gente já comprovou que o arquivo está funcionando direitinho. Escolheu uma daquelas palavras que eu coloquei no meu arquivo. Beleza. Vamos passar agora para as próximas opções, que são o jogo de tabuadas e cata-palavras. E o processo é exatamente o mesmo. A gente vai copiar o arquivo original para aquela pasta de originais, para a gente ter uma cópia de segurança, e vai fazer a modificação de cada um dos arquivos para atender às minhas necessidades. Então, vou voltar para o explorador de arquivos, dentro da pasta WinVox, e eu vou procurar, então, vou abrir aqui, então, o arquivo contavox.cnf. E aí, com esse arquivo, vai acontecer o que eu tinha comentado no arquivo da forca. O Windows não sabe em qual tipo de programa ele vai abrir esse arquivo com o formato CNF. Então, eu vou botar aqui mais aplicativos e vou escolher o bloco de notas, dar OK. E ele vai me apresentar as contas
que ele vai apresentar lá quando a criança estiver jogando. Então, eu tenho aqui, no nível treino do quintal, que é o primeiro nível, 5 contas para o que é a primeira fase, mais 5 contas do que é a segunda fase, mais 5 contas do que é a terceira fase, mais 5 contas do que é a quarta fase desse campeonato para que ela passe para o segundo. E aí, o que eu preciso fazer, se eu quiser modificar esse arquivo, é apagar essas contas que estão aqui e colocar novas contas. Lembrando que no arquivo do jogo da tabuada, eu tenho que trabalhar com contas que usem somente números inteiros e positivos. Tá legal? Não dá para a gente usar fração, não dá para a gente usar decimal e não dá para a gente usar contas que deem como resultado números negativos. E aí, a ideia é que vocês substituam as contas e deixem nesse mesmo formato. 5 contas, pula uma linha, mais 5 contas, pula uma linha. Não troquem também o nome dos níveis, porque isso pode dar confusão quando você for jogar o jogo. E aí o procedimento é o mesmo. Você substitui as contas, usa a opção salvar e vai lá jogar o jogo para ver se está dando tudo certinho, né? Para ver se o jogo está funcionando. E uma coisa que eu não fiz aqui com o Contavox foi copiar o arquivo para minha pasta originais para ter uma cópia de segurança, né? Então não se esqueçam de fazer isso. Eu vou fechar aqui sem salvar. Como eu não fiz nenhuma modificação, ele não pediu para salvar. E vou fazer a cópia de segurança, então. Ctrl C com o arquivo selecionado para copiá-lo. Vou lá na minha pasta de originais, Ctrl V, para ele ficar aqui como uma cópia de segurança. Por fim, a gente vai trabalhar com o cata-palavras. E aí o cata-palavras ele vai precisar de um pouquinho mais de atenção, porque o arquivo do cata-palavras não está aqui na pasta Winvox, ele está numa outra pasta. Então, para chegar ao arquivo original, eu vou, dentro da pasta Winvox, procurar a pasta som, vou abrir a pasta som, vou procurar aqui Catavox e vou abrir a pasta Catavox, e aí prestem bastante atenção porque a gente tem uma embaixo da outra, né? Cartavox e Catavox, e a gente vai abrir o Catavox, que é do Cata-Palavras, e vou procurar o arquivo Catavox, que tem a extensão PAL, que é o arquivo das palavras que aparecem, né, dos grupos de palavras que aparecem no jogo de caça-palavra. Não vou me esquecer de fazer a cópia de segurança, então Ctrl C para copiar esse arquivo. Eu vou voltar para a pasta Winvox, abrir a pasta originais que eu criei para copiar o meu arquivo de segurança, a minha cópia de segurança, né? E aí, então, vou voltar para a pasta Winvox, abrir novamente a pasta som, abrir novamente a pasta Catavox e agora sim abrir o arquivo Catavox para fazer a modificação. Quando a gente abre o arquivo, e aí o mesmo procedimento, o meu aqui eu já tinha aberto antes, então ele já está abrindo no bloco de notas. Se o seu sistema pedir para você escolher um programa para abrir esse arquivo, escolha o bloco de notas. E aí vejam como é que é a constituição do arquivo. Eu tenho asterisco, o nome do conjunto de palavras. Então, esse primeiro está aqui, asterisco, países do mundo. Na linha de baixo, o grupo de países separados por vírgula. Então, para o grupo países do mundo, eu tenho Brasil, Argentina, Estônia, Rússia, Alemanha, Portugal, Bélgica, Marrocos, Egito, Lituânia, China, Paraguai, Inglaterra, Bósnia, Gabão, Guatemala, Canadá, Mauritânia, Angola, Holanda, Noruega, Panamá, Suriname e Ucrânia. Então, tem um montão de países aí. Acabou esse grupo. Na linha de baixo eu tenho asterisco, programas do DOSBox. Na linha de baixo, uma série de programas do DOSBox separado por vírgulas. Então, a lógica é essa. Eu tenho asterisco, o nome com o tema do meu conjunto de palavras e na linha de baixo, as palavras que compõem esse grupo separadas por vírgulas. E aí eu posso dar um espaço depois da vírgula para separar uma palavra da outra. Quando a gente vai jogar o jogo de caça-palavras, ele pede que a gente escolha o número do jogo, né? E o número do jogo está relacionado à posição dos grupos temáticos aqui. Então, o jogo 1 vai trazer o grupo Países do Mundo, que é o primeiro que aparece aqui. O jogo 2 vai trazer as palavras do conjunto Programas DOSVox, que é o segundo que aparece aqui, e assim por diante. Então, se você quiser trabalhar com um grupo específico de palavras, um grupo temático específico, você pode fazer duas coisas. Você pode apagar todos esses que estão aqui
e colocar o grupo que você está querendo, ou você pode apenas, no final desse arquivo, acrescentar o grupo de palavras que você quer. Então, é isso que eu vou fazer aqui nesse momento. Eu tenho o último grupo de palavras, que é idiomas, e aí eu vou dar um Enter para uma linha nova, vou botar o asterisco para indicar que eu estou colocando um novo grupo temático, vou escrever aqui o meu grupo temático, que será cores, por exemplo. Vou passar para a linha de baixo e digitar todas as cores que eu quero nesse meu grupo temático. Então, amarelo, vírgula, espaço, azul, vírgula, espaço, verde, vírgula, espaço, vermelho, vírgula, espaço, roxo, vírgula, espaço, cinza, vírgula, espaço, laranja. Encerrei, não vou dar vírgula, não vou dar espaço, nada disso, depois que eu acabar de digitar as minhas palavras do grupo. Vou lá em arquivo, vou colocar salvar, né? E aí, lembrando de novo, né? A gente não vai usar o salvar como, porque senão cria um arquivo em TXT que o programa não vai reconhecer. Então, apenas salvar. E aí, vou voltar lá para o jogo para ver se vai dar certo. DOSVox. O que você deseja? Abre aqui de novo DOSVox. J, Qual a letra do jogo? P, Qual a letra do programa? C, Jogo Catavox. Deseja instruções, sim ou Não não? vou pedir instruções dessa vez, eu já sei como é que o jogo funciona. N, Número de jogos disponíveis. 36. Escolha o número do jogo. Então, ele está me dizendo que eu tenho 36 jogos disponíveis. Eu sei que o jogo que eu acrescentei, né? O conjunto de palavras que eu acrescentei foi o último, então ele é o número 36. Vou botar aqui 36. 3, 6, Tema. Cores. Escolha o nível de 1 a 8. Então, ele me deu o tema, que foi o tema que eu coloquei lá depois do asterisco, cores. Vou escolher o nível 1. 1, Aguarde sem teclar nada. Estou gerando o tabuleiro. Ok, tabuleiro gerado. Começa o jogo. Quer conhecer as palavras? Sim ou não? Então, ele já gerou o tabuleiro, fez o jogo direitinho. Eu vou dizer que eu não quero conhecer as palavras nesse caso. N, C, E ele me colocou aqui o tabuleiro, e aí você pode jogar normalmente como você jogaria com os temas que já estão aqui apresentados pelo próprio DOSVox. E é isso para esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado a vocês, e a gente se vê na próxima. Tchau!